todos nós. Estou esperando vocês aqui. Vamos chegando. Hoje eu quero falar sobre esse tema que você encontra aí na descrição do vídeo e eu não quero perder tempo. Não tenho vinheta por enquanto para ir tocando, chamando, avisando todo mundo. Daqui a uns dias isso vai estar resolvido e disponível aqui para nós. O meu amigo Edivaldo já conseguiu preparar o equipamento de excelente qualidade e nós vamos fazer um papo de graça gostoso, bem elaborado. E não só ele, mas tem vários outros programas sendo preparados para nós. E eu estou gravando todos os dias os salmos e os inscritos do meu blog caifabioexclusivo.com.br vão receber de graça todas as manhãs cerca de 20 minutos a 30 minutos de um salmo. Eu vou iniciar agora o Salmo 2, os últimos 15 programas, ou nem tanto, mas quase isso. Eu fiquei apenas no capítulo 1, genealogia e tal, agora que entramos no capítulo 2 e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 2. Um beijo para Dina, de Portugal, de Lisboa, e para todos os que estão conosco chegando de tantos lugares do Brasil, do mundo. Vão avisando a moçada e eu vou iniciando, gente boa, porque não dá para ficar esperando, como acontece normalmente quando a gente tem uma vinheta tocando, avisando e tal, aqueles 5 minutos naturais de espera só existirão outra vez quando eu voltar a fazer com equipamento e não aqui no dedão, como eu tenho feito nos últimos tempos. Antes de tudo, eu acabei de tomar um bom café da manhã, graças a Deus, com calma enquanto eu trabalhava. Fiz muitos trabalhos tomando um cafezinho, comendo as minhas frutinhas, me elucidando com as notícias do dia, em português, em inglês, aqui em outros lugares do mundo. E aí subi feliz para fazer o papo de graça, minha gente, porque é muita alegria para mim. Vamos lá, então, queridas, queridos, Mateus, capítulo 2, do verso 16 em diante, onde nós já vimos, eu já li, que o Herodes, vendo-se iludido pelos magos, que foram advertidos em sonho para voltarem por um outro lugar, é aqui, você tem razão, que o som está baixo, e você tem razão absoluta. Não há o que discutir, porque eu esqueci de botar o reforço desse microfone que fica bem aqui, bem do meu ladinho e capta com mais clareza o som. Mas vamos nós em frente. Então, José, advertido em sonho, seguiu viagem tanto quanto os magos, que voltaram por um outro caminho para sua terra. E Herodes, se vendo iludido, fez uma conta, falou: não vou deixar margem de espaço para a sobrevivência desse pseudo-messias. Aí mandou matar todas as crianças da pequena aldeia de Belém com 2 anos para baixo, para não haver o risco de sobrar ninguém. Eliminaram todos. Foi um espaçamento de antes e depois que ele deu o máximo que ele pôde para não correr risco de que o Messias sobrevivesse. E aí, quando se cumpre, aqui se diz, a profecia do profeta Jeremias, que é uma profecia doída, eu já preguei muito a respeito dela, não vinculadamente ao texto aqui de Mateus, nem do Evangelho,
nem do exílio de Maria, José e Jesus. Não, atido exclusivamente ao que o texto de Jeremias em si dizia, ao drama de Raquel, da mulher rejeitada ou da mulher que, mesmo amada, não consegue se realizar na plenitude do casamento e tem os seus muitos sofrimentos. Eu já falei demais a respeito disso no passado, com relevância muito adequada para a época. Tem livros meus, inclusive, que tratam dessa arquetipia de Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque já não existem. E eu me lembro que a primeira vez que esse texto me impressionou existencialmente foi na década de 70. Eu já o tinha lido dezenas de vezes, mas naquela ocasião eu estava em Israel pela primeira vez na vida e passando um mês lá andando a pé para um lado, para o outro, sem nenhum conforto, andando como um andarilho e pegando os ônibus de linha, viajando com todos os grupos locais, fazendo amizades interessantes, vivendo comum daqueles que habitam o lugar, e isso há muitos anos atrás, no tempo que Israel ainda lembrava uma terra bíblica, no tempo em que Belém ainda lembrava a Belém antiga, no tempo em que o campo dos pastores em Belém ainda era cheio de pastores e de ovelhinhas, no tempo em que Jerusalém só tinha cidade amuralhada, não tinha aquela infraestrutura dessa super cidade moderna que você conhece quando vai lá. Não, era uma coisa ainda muito rústica. Quando eu comecei aí no início dos anos 70 e tive o privilégio de viajar no tempo para um período que parecia um sonho para mim, que já nem existia, mas ainda estava lá depois de quase 2000 anos de abandono do lugar. Não foi entre 48 e o início dos anos 70 que Jerusalém e Israel se tornaram nessa superpotência. Ainda era um lugar pequeno, íntimo, frágil, antigo e, portanto, super inspirador no que dizia respeito a reconstruir a imaginação da gente. Enquanto eu digo isso, você vai entrando, vai colocando o seu dedo no like e vai registrando a sua presença. Eu estou falando hoje sobre os exilados em Deus. Os exilados em Deus, que é o caso de Jesus, de sua mãe e de seu pai, que por causa de capricho político, ideológico e por causa da rendição, da entrega da religião à potestade política, a Herodes, e ao conluio dos teólogos com o poder político, que é uma coisa que aconteceu a vida inteira, acontece hoje e acontecerá para sempre, faz parte do DNA dessa perversão da relação entre política e religião, religião e política. Como diz Apocalipse 12:13, são duas bestas que se retroalimentam nesse processo arquetípico histórico. Já falei muito sobre isso e ainda vou falar bastante no curso da vida, porque está longe de ter esgotado esse assunto e essa temática. Então, os exilados que se exilam em Deus para serem salvos das ações assassinas humanas e aqui dos grandes caprichos sobre os quais Jesus advertiu a todos nós desde sempre. O Evangelho começa com essa advertência de que o poder político chama o poder religioso teológico. Ele quer informações proféticas. Ele quer municiamento bíblico, escriturístico, para tomar as posições
de interesse político imediato. Eu estou me referindo a Herodes, os teólogos, os sacerdotes, os líderes do templo e da religião. Foram consultados. Escuta, existe esse negócio do rei dos judeus nascer? Esses caras vieram do Oriente, olha a viagem, olha o investimento, eles não são bobos, não estão aqui à toa. Aí os teólogos citaram Miqueias de Có, capítulo 5, verso 2. Ah, sim, está escrito, profetizado, que vai nascer aquele que é mais do que um ser humano, é mais do que um filho de Davi, é aquele a quem o próprio Davi se referiria como meu Senhor. É alguém maior do que todas as realezas concebíveis. Porque o profeta Miqueias o descrevia como esse ente pré-espaço-temporal, esse ser cujos dias eram desde os dias da antiguidade, desde os dias da eternidade, desde os tempos antigos, desde antes de haver história, desde da pré-história, desde antes do surgimento da primeira matéria, da primeira criação, da primeira criatura. A gente está falando de alguém em quem todas as coisas subsistem. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Não lhes faltava informação teológica. Teologia eles tinham. Conhecimento bíblico eles tinham. E ainda tinham a sofisticação de dizer que o Messias era alguém que pré-existia à própria manifestação histórica de quem quer que fosse o Messias que os magos tinham visto a sua estrela no Oriente, que era Jesus. Então, era alguém que estava aqui antes de qualquer narrativa, antes de qualquer concepção, antes de qualquer projeção profética, antes de qualquer imaginação, antes de qualquer sonho, antes de qualquer fé, antes de qualquer crença, antes de qualquer expectação, antes de haver mundo. Ele é aquele cujos dias são desde os dias da antiguidade, cujos tempos são desde os tempos eternos. É o que dizia o profeta Miqueias sobre esse que viria. E Herodes sabe que se está falando de uma coisa sobrenatural, de um ente que pré-existia a sua própria manifestação histórica, que já existia antes da sua encarnação espaço-temporal, que era Deus de Deus e com Deus. Mas mesmo assim, você veja como a força do poder político é tão forte, a divindade política, da idolatria política, da ideologia política, do culto político, da ambição política, que é a grande tentação de Lúcifer, de Satanás, do diabo, ter tudo, é ser príncipe deste mundo, é ser rei de todos os sistemas da terra, é dizer, me foi dado e eu negocio com quem eu quiser, como ele mesmo, Satanás, disse a Jesus na tentação do deserto. Então, o poder político e o fundo estará presente, nunca não estará presente entre nós. Deixa eu só dar uma melhorada aqui no nosso sistema de... As bestas do Apocalipse 12, 13, a besta que emerge do mar, que é o poder político, e a besta que emerge da terra, que é o poder religioso, o falso profeta, nunca andaram separados. Falsos profetas e déspotas políticos e populistas, ludibriadores da consciência do povo no ambiente político, sempre andam em estado de amaziamento. Nunca se separaram nem se separarão. Então preste atenção. Agora, o interessante é que o Evangelho começa assim. O Evangelho começa
Com esses dois poderes, o poder político, ideológico, o poder religioso, teológico, fundidos, se retroalimentando, se ajudando, dependentes um do outro, e assim inicia a narrativa do Evangelho de Jesus. E o interessante é que assim termina a narrativa do Evangelho de Jesus. Vocês lembram que antes de ir para a cruz, Jesus, após a segunda multiplicação de pães, quando atravessa o mar da Galileia numa diagonal com os seus discípulos para o outro lado, e eles levaram só um pedaço de pão no barco, e quando entraram, Jesus os advertiu, dizendo: tomem cuidado com o fermento de Herodes e com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, bem crentalhões, letristas, literalistas, agarrados a palavras e expressões, sem compreensão, sem sutileza, sem entendimento, sem discernimento, sem qualquer capacidade metafórica de raciocínio, sempre agarrados à letra que mata, disseram: o que será que ele está falando? A gente acabou de vir da multiplicação dos pães, a segunda que ele fez. Será que ele está falando do fato de que nós só trouxemos um pedaço de pão? E nós somos 13, nós 12, mais ele. Será que ele está falando que a gente não teve a precaução de trazer um pão para cada um? Porque se faltar pão na viagem, a gente vai ficar sem pão? Aí Jesus disse: é impressionante como vocês não entendem, né? Como vocês, tendo olhos, não veem. Repete a mesma frase outra vez, que é recorrente nos lábios de Jesus. Tendo ouvidos, vocês não ouvem. Tendo corações, vocês não discernem. O que é isso? Vocês estão mocos. Vocês entraram num estado de amortecimento cognitivo. Vocês estão incapacitados de compreensão de coisas mínimas. Vocês não sabem somar e ver. Me respondam, quantos pães nós tínhamos na primeira multiplicação de pães? Eles disseram: nenhum. Fomos socorridos por um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: qual foi o resultado? Todo mundo não comeu, não eram mais de 5.000. Comeu todo mundo, ainda sobraram 12 cestos de pães. Vocês acham que eu estou falando de pão, de falta de pão? E agora? Quantos eram? E eles disseram: eram 4.000 pessoas. E pães, quantos a gente tinha? Eram 7. Faltou pão para alguém? Não, todo mundo comeu, sobrou pão. Sobraram 7 cestos cheios de pão. Então me respondam, eu estou falando do problema do pão ou eu estou falando de tomem cuidado com a ideologia política de Herodes, o oportunista, que vende a alma por oportunidades políticas para manter poder? Ele mata Deus, ele rasga a Escritura, ele faz qualquer negócio, ele relativiza qualquer profecia, ele não quer saber de Miqueias, ele não quer saber da palavra de Deus, ele quer saber da utilização de informações necessárias para que ele faça a preservação dos domínios do seu poder. E prestem atenção no fermento religioso, porque essa coisa é sutil. Mesmo pessoas legais como vocês, que andam comigo, ele estava falando dos 12 apóstolos, que já viram uma multiplicação, 2 multiplicações de pães, milagres todos os dias, ouvem a minha palavra, veem como eu trato, como eu ajo, como eu me relaciono, como eu sou, diferente de tudo isso e de todos esses, e especialmente da ideologia política e da ideologia religiosa. Tomem cuidado, porque o fermento, como todo bom fermento, é pervasivo.
Você não precisa colocar uma grande quantidade, é só colocar alguma quantidade, por menor que seja, ele tem o poder de crescer, de inchar, de penetrar, de diluir, de fazer a densidade morrer, de acabar com o conteúdo original. Tomem cuidado com a ideologia política e religiosa, porque até em gente como vocês, que andam aqui comigo, essa coisa pode entrar, se impregnar, crescer, perverter, diluir, acabar com o significado de tudo. E ao final do Evangelho na cruz, quem é que levanta a cruz, senão esses dois poderes? O poder religioso demanda e o poder político obedece para não perder impacto, vamos chamar eleitoral, impacto popular, impacto de adesão do povo que tinha interesse nas propostas da religião ou nas promessas da religião. Esses são os que confabulam e erguem a cruz e matam Jesus. E é depois a religião e o poder político que fazem um conluio para dizer o corpo dele foi roubado, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse que ressuscitaria. Vamos criar uma história, vamos inventar uma narrativa para os mais crentes, para os mais crédulos, para ninguém acreditar nessa história de ressurreição dos mortos. Então, a primeira coisa que eu quero acentuar são esses personagens do exílio, esses que provocam o exílio do crente, o exílio do simples, o exílio do casalzinho que só quer servir a Deus, do José e da Maria, o exílio da criança que nasce e não sabe nem quem é ainda, o próprio Cristo encarnado em Jesus. Como Jesus, o Cristo cresceu na sua consciência de cristificação enquanto amadurecia em sabedoria, estatura e graça, se desenvolvendo no menino, adolescente, depois homem Jesus. Mas está ali ele, ainda nem sabia de si como criança, ainda estava mamando, mas já era refugiado político, porque os tramas dos patrocinadores dos exílios da perversidade, e que na maioria das vezes da história humana toda, na história humana toda, foram patrocinados por esses dois agentes de arquetipia apocalíptica, a besta política e a besta religiosa, a besta da dominação dos poderes deste mundo e a besta da validação dos poderes deste mundo pela bênção espiritual que a religião dá ao falso mentiroso, ao falso Messias, ao que tenta tomar conta do espaço e da alma do povo e do controle como um príncipe deste mundo, como um Satanás contemporâneo em todas as gerações. Esses mesmos poderes de hoje, de amanhã, de ontem, de sempre, são os que estavam presentes aqui, confirmando, validando a arquetipia apocalíptica para nós, para você que queira entender e que queira aprender a manter os olhos bem abertos, a andar com Maria, José e Jesus, a fazer parte dessa família esperta que ouve a voz de Deus, que mantém o coração aberto para não ser enganado, que recebe advertências e acolhe, que tem a humildade de fugir, como eu falei na semana passada, de saber escapar, de aproveitar a hora, de não se oferecer para as mortes estúpidas, nem desnecessárias, nem coisa alguma do gênero da natureza, mas ao contrário,
Primeiro aspecto que eu ponho em relevância aqui é: abram os olhos para entenderem o fenômeno dos exílios e dos exiladores e dos patrocinadores da perseguição dos inocentes e dos que de fato fazem os inocentes pagarem altíssimo preço, como a gente vê hoje, não ficando só lá nos dias de Jesus, trazendo isso para aqui e para agora. A gente vê o que acontece e o que aconteceu no curso da história até os dias de hoje. São essas pessoas simples que são os objetos desses ódios, que são aquelas que têm que escapar, que quando não escapam são exiladas de maneira perversa, ou são brutalizadas, ou são presas, ou são apedrejadas, ou são queimadas, ou são postas em ostracismos, ou são ilhadas para sempre, ou silenciadas, ou amordaçadas, impedidas, contidas, enfim, todos os adjetivos que você queira para estabelecer a limitação, a paralisia ou a eliminação do perigo que essas pessoas, na maior inocência, porque foram escolhidas pela graça divina, que é favor imerecido, que é soberania absoluta dos céus que as escolheu, não porque elas passaram num concurso de periculosidade política ou religiosa, não, simplesmente por serem quem eram e quem são. Como a gente vê uma quantidade enorme de meninas que foram expulsas de casa por causa de orientação sexual, por causa de gênero, por causa de definições identitárias, expulsas, meninos que se suicidaram, pais que destruíram o próprio coração para conseguir obedecer à religião e atender uma proposta ideológica conservadora, expulsaram seus filhos de casa. Alguns deles estão sofrendo absurdamente. Eu estou falando agora dos pais que tomaram as atitudes perversas, achando que assim estavam agradando a Deus, atendendo à orientação de pastores da morte e de ideologias desumanas, sem coração, mas fizeram isso com medo de, em não fazendo, darem lugar ao diabo. Tem gente me assistindo aqui que sofreu e sofre ainda isso. Eu espero que haja paz me vendo e ouvindo, que, tendo feito decisões baseadas no fermento de Herodes e no fermento dos fariseus e na influência político-religiosa e ideológica, tenham cometido esse agravo contra a vida, contra a família, contra os filhos, contra si mesmos, contra o próprio coração, e que estão em extrema dor. Eu espero que eles me ouçam. Eu espero que essa voz ecoe na alma deles, que um profundo espírito de arrependimento, que nunca alcançaria o coração de Herodes nem dos religiosos de Jerusalém, alcancem, todavia, o coração desses pais que cumpriram as ordens de Herodes, que fizeram parte do exército enviado a Belém para matar os inocentes de 2 anos para baixo, para não deixar nem raiz nem ramo. Eu estou usando de uma metaforia para ver se você entende o que, na sua ignorância, você fez contra os inocentes que você ama, só porque eles nasceram com uma estrela diferente, com uma marca diferente, com uma condição diferente, com um chamado diferente, com uma natureza diferente, com uma existência que carrega um modus operandi diferente. Mas você obedeceu e você fez. E hoje você não sabe mais onde se enfiar de tanta dor, de tanta vergonha.
Eu espero que essa palavra que eu estou dizendo com todo o meu coração, em nome de Jesus, para você que está chegando aqui, que está entrando, você que entrou agora e não viu o início, volte, puxa aqui no YouTube, ouça tudo, porque é para você. É o Espírito de Deus falando com você, independentemente de religião. Tem gente aqui católica, protestante, evangélica, judaica, budista, candomblessista, espírita, de todos os grupos. Eu estou falando sobre a vida, eu estou falando sobre Jesus, eu estou falando para quem tem ouvidos para ouvir, para quem quer obedecer à verdade. Você entendeu? E eu espero que essa palavra ganhe os ecos do Espírito Santo, entrando no fundo do seu ser, no seu coração, e fazendo aquele trabalho que só Deus, só o Espírito de Cristo consegue de fato realizar em nós, e que assim esteja acontecendo. Como eu também estou falando com aqueles que são as vítimas, que tiveram que sair na mesma hora, que tiveram que se levantar correndo, que tiveram que escapar, chorando, angustiados, decepcionados, sem casa, sem família, em orfandade, sem povo, sem gente, sem proteção. Não adianta nem haver profecia de graça em favor. A interpretação não leva em consideração o que Deus pensa, só o que a política quer, para a hora, para o momento. E aí uma quantidade enorme de pessoas no nosso país, no Brasil, são milhões, milhões de jovens, de meninos, de meninas, sofrendo dentro das igrejas, os que ainda aguentam ficar apanhando lá dentro, ou fingindo, ou mentindo, negando a identidade, se escondendo, mudando de lugar para lugar, de igreja para igreja, tentando ver se mascaram, se não são notados, se não são percebidos, para terem ainda oxigênio cultural, porque foram criados nesse lugar, nesse ambiente, nesse quintal, e não sabem nem como é viver fora daquele bioma, daquela bolha na qual foram criados. A luta para sair, o sentimento de orfandade, de abandono, de rejeição é enorme. É por isso que não raramente pessoas se matam, ou não raramente esses meninos e essas meninas se tornam os piores drogados da face da terra. Se tornam irrecuperáveis, ou se tornam os grandes amargurados, que não querem nunca mais ouvir falar no nome de Deus, nem de Jesus, nem de coisa alguma, porque a religião a serviço da política, porque a besta que abençoa o sistema político-ideológico é contra eles, porque é em favor de tudo que lhes dê poder. E não vão contra nada que lhes esvazie o poder em razão de alguma convicção de fé. Convicção de fé nenhuma, eles mantêm apenas crenças naquilo que possa ser do interesse imediato dos que, tendo poder, os abençoam com promessas de poderes deste mundo, do príncipe deste mundo. Eu falo, portanto, com você também, que é uma dessas vítimas dos milhões que saíram, que não tem para onde ir, que me assistem aí e me dizem: eu sobrevivo com você. Se não fosse você, eu teria morrido. Eu ouço isso. E vocês ouvem isso a meu respeito aqui, todo dia. Não adianta dizer que não. Eu sei que lugar eu tenho na sua sobrevivência. Eu sei que lugar eu tenho no seu sofrimento. Eu sei que lugar Deus me deu para a sua consolação.
Eu sei que lugar de graça é esse para o seu acolhimento pessoal, para que você não morra de sofrimento, de solidão, de angústia e de abandono, para que a sua orfandade seja vencida pelo acolhimento no amor, no Evangelho da graça de Deus. Eu sei o significado disso tudo. E é por isso que eu digo e gasto meu tempo falando com você. E peço a você que mande isto que eu estou dizendo para todos os pais de amigos, ou para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para todos que sofrem, para todos os exilados e para todos aqueles que exilaram e que hoje sofrem as próprias decisões equivocadas que tomaram, especialmente aqueles que foram objeto dessas decisões perversas e que são os sofredores angustiados que não têm nem com quem abrir o coração. Compartilhe com eles, faça isso hoje, faça isso agora, faça isso já. Essa é a primeira coisa que eu tinha a dizer no dia de hoje, eu espero que você guarde. Aí, essa tem a ver com os personagens do exílio, os exiladores e os exilados, e que estão presentes entre nós. A segunda coisa que eu quero falar, baseada aqui nesse texto, que começa no capítulo 2, verso 16 e prossegue, e a gente já foi até o Egito, eu falei dos coptos, falei do Egito, falei das teorias, das tradições de Jesus no Egito, falei disso tudo na última vez, hoje eu só estou prosseguindo. E aí tem um segundo aspecto dentro desse mesmo texto, do verso 16 ao 23 do capítulo 2, que nos coloca cara a cara com a necessidade do regresso para casa. Esse é o segundo aspecto. O primeiro é esse. Vá para o exílio. O exílio, muitas vezes, é uma necessidade intransferível. Dispõe-te e vai. É palavra de Deus, é anjo de Deus, é sonho de Deus, é livramento de Deus, é salvação de Deus. Saia da masmorra. Não fique sofrendo aí. Pode ser que te matem se você ficar. Que você não aguente. Saia. Faça como Jesus, que só foi para a cruz quando disse: é chegada a hora. Antes de ele ter a convicção de que a hora tinha chegado, o texto nos diz, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e João também, que ele, sabendo que queriam matá-lo, sabendo que queriam prendê-lo, sabendo que queriam, de alguma forma, contê-lo, fugiu dali, saiu dali, dirigiu-se para o outro extremo do país, foi para as regiões desertas, ou seja, faça o que Jesus fez. A segunda coisa tem a ver com o fim do exílio. Eu espero que você não tenha que viver em exílios para sempre, de todo o meu coração. Eu espero que você encontre um lugar saudável para voltar, para congregar. Eu espero que você encontre uma família. Eu espero que você encontre pais, mães, como Jesus disse que o Evangelho teria o poder de realizar. Jesus disse que, por amor a mim e por amor ao Evangelho, deixou pai, mãe, irmãos, amigos, bens, propriedades, heranças, tudo, e seguiu a jornada. Fiquem sabendo que ainda nesta vida, ainda neste mundo, ainda na peregrinação deste deserto, encontrarão muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, terão ainda muitos bens, muitos tesouros, muitas terras, muitas fazendas. Como diz Paulo, não terão nada, mas possuirão tudo. Como tem sido o meu caso a minha vida inteira. Nunca tive nada, mas possuo tudo.
Quem me vê de longe pensa até que eu vivo forrado, por causa de tantos amigos, por causa de tanto respeito, por causa de tanta gente que vem de tantos lugares me buscar, me ouvir, por causa de viagens que eu faço sem ter comprado, sem ter podido comprar, onde das quais eu jamais poderia pagar nada. Eu sou levado, sempre fui. Faz 50 anos que o mundo ficou pequenininho na minha mão e eu nunca tive que pagar para rodá-lo. Sempre foi nas viagens do deserto, conhecendo muitos pais, muitas mães, muitos milhares e milhões de irmãos, ficando nas casas, nos palácios, nas mansões, nas choupanas, nos pequenos abrigos, nos acampamentos rústicos, nas casas humildes, em qualquer lugar onde haja amor, acolhimento, respeito, reverência, carinho, cuidado, acolhimento. Aí é o lugar que Jesus disse que seria meu, seu, aos milhares, às centenas, ainda neste mundo. E ele disse, preste atenção no acréscimo, e com perseguições. E com perseguições, a perseguição não vai cessar, mas nada te faltará. A perseguição não vai cessar, mas nada te faltará. Repita isso comigo. A perseguição não vai cessar, mas nada me faltará. A perseguição não vai cessar, mas nada me faltará. Agora, chega o dia de você aprender o caminho de volta para casa, que é tendo Herodes morrido. Quando as coisas aliviam, de vez em quando a gente tem um alívio, tem um Herodes que sai. Aí, por mais que quem venha não seja nada de sublime, no caso aqui era um cara casca grossa, filho de Herodes, Arquelau, mas estava longe de ser paranoico, doido e completamente amalucado como o pai, Herodes o Grande, um gênio do mal. Filho dele, Arquelau, era um arquemal. Era arque, que é aquela coisa superlativa, arche, lá do grego, o Arquelau, que é esse cara que é um ser sobre o povo. Arquelaus, esse filho de Herodes, era ruim. Era um arquemal, mas não era um arquidiabo como o pai dele. Então, tinha mais espaço para voltar para casa. E a primeira lição que a gente aprende aqui é que a gente não tem que encontrar as situações ideais. Os acolhimentos ideais não existem nesse mundo, onde nada é ideal nesse mundo. A gente vive o tempo todo lidando com coisas ruins, menos ruins. A gente o tempo todo tem que escolher entre o horroroso não, mas agora tem uma coisa um pouco menos ruim, já dá para eu ir. Tá bom lá? Não, não tá bom, mas está infinitamente menos mal do que estava. Dá para ter algum tipo de convívio se der. Lá ainda é casa para mim? Ainda eu tenho todas as memórias da minha história vinculadas àquilo ali? Já não estou mais correndo o perigo de morte? Só devo evitar os lugares mais nevrálgicos? Foi o que José fez. Ao invés de ir para a Judéia, onde a família do Herodes morava e tinha os seus mais maravilhosos palácios, naquela região da Judéia, onde a capital era Jerusalém, embora eles tivessem lugares de repouso, palácios magníficos em outros recantos de Israel, no centro de Israel, no litoral de Israel, no extremo norte de Israel, mas era na Judéia onde o poder político habitava e onde Arquelau, por exemplo, estava a maior parte do tempo. Então ele não vai para a Judéia, ele vai para a Galileia, para uma pequena aldeia que ele conhecia bem, Nazaré, de acordo com o que Lucas diz, onde Jesus foi criado.
E é para lá que eles voltam. Era de lá que eles tinham vindo para o recenseamento em Belém e agora fogem para o exílio no Egito, e do exílio no Egito atravessam o Jordão, já na parte norte de Israel, sobem as montanhas da Alta Galileia para fixarem residência na aldeiazinha de Nazaré, para supostamente se cumprir o que estaria dito no profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 1, se eu não estou enganado. Só que lá em Isaías 11, no verso 1, supostamente estaria dito: ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele não cita nenhum profeta, mas parece citar um conjunto de profecias. Falando de profetas, está tudo certo. Falando de um profeta, não existe essa citação. Ele será chamado Nazareno, em lugar nenhum do Velho Testamento. Você veja como os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, não lidavam com essas hermenêuticas letristas e literalistas. Mas o espírito dos profetas era esse. Ele iria crescer na Galiléia dos gentios, no povo, entre o povo que andava nas trevas, que veria grande luz. Tinha um monte de profecias galileias, nenhuma que dissesse Nazareno. Mas a Galiléia era o lugar onde estava Nazaré, eles interpretaram assim por uma questão de simplificação do óbvio, e não por literalismo e angústias com inerrâncias literais, que nunca houve entre eles e só há na cabeça dos que não entendem nada de como esses homens lidaram com o Antigo Testamento e o aplicaram naquilo que a gente chama de novo, com uma hermenêutica de interpretação totalmente diferente. Então, agora, preste atenção, para muita gente aqui me vendo, me ouvindo, chegou a hora de voltar para casa. Para muita gente me vendo aqui, se você já tem chance, se seu pai se arrependeu, sua mãe se arrependeu, se os seus irmãos caíram em si, se pararam de tratar você com desprezo, com vergonha, se ensaiam já toda hora algum tipo de busca, de reconciliação, não seja você o coração endurecido. Não faça disso uma questão de orgulho pessoal. Não diga, os teólogos não me entenderam, a religião não me entendeu, meu povo não me compreendeu, eu vou morrer no exílio, ficar no exílio, nunca mais volto. Nunca mais não existe para quem anda com Deus. Quem anda com Deus não diz nunca mais para nada. Quem anda com Deus só pede sempre mais de Deus me guiando, me levando, mas não tem palavras de jamais para Deus. Porque só Deus pode dizer jamais com pertinência. Nós todos somos seres da morte, da fragilidade, da relatividade. O que nos cabe bem é a autorrelativização, que é coerente com o nosso estado de fragilidade durante toda a nossa existência. Então, amoleça o coração. Eles foram duros com você? Exilaram você? Foram perversos? Não aprenda com eles. Não se torne como eles. Não os imite. Do contrário, o seu estado vai ser pior do que o deles. Como Jesus disse, os segundos estados se tornam piores do que os primeiros estados. Não brinque com os segundos estados. Não brinque com possíveis novas oportunidades. Não deixe a casa varrida e ornamentada, porém vazia, de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de compaixão, de inclusão, de compreensão pela pequenez, pela fragilidade
pela realidade medíocre do alcance mental que eles tinham tido até então, ou quem sabe ainda, em certa medida, até agora. Mas quem sabe mais ajuda quem sabe menos, quem tem mais socorre quem tem menos, quem pode mais estende a mão para quem pode menos. Quem conhece mais a Deus tem obrigação de ser muito mais generoso com quem conheceu menos Deus, menos Jesus, menos de Cristo, menos do Evangelho até agora. São os pais os de maiores compreensões, aqueles que entesouram para os filhos, nos diz Paulo. E aí, nesse caso, quem tem maior compreensão não tem que levar em consideração quem etária e biologicamente é pai ou é filho, mas sim quem é que tem a maior sabedoria, a maior compreensão, quem é que já entendeu mais de Cristo. Aí, nesse sentido, tem muitos filhos que têm que se tornar pais dos seus pais biológicos. Tem muitos antigos dependentes expulsos que aprenderam a sobrevivência na fé e que hoje estão extremamente mais fortalecidos na consciência do Evangelho do que os da sua própria casa, de onde foram expulsos. Por isso, você está infinitamente mais capacitado a ser instrumento de ajuda, de reconciliação, de graça, de reaproximação, de misericórdia. Como diria Paulo, não para discutir opiniões, mas para afirmar as convergências no Evangelho da graça de Cristo e no perdão que vem de Deus e apaga todas as culpas humanas em nome de Jesus. Então, a segunda coisa que eu quero dizer é que chegou na hora de voltar para casa, para alguns de vocês. Hora de procurar a paz, hora de achar um caminho que evite o perigo, mas que não evite o reencontro. Que busque uma alternativa. Não é Belém? Não. Não é Jerusalém? Também não. Mas pode ser a Galileia, sim. Em Nazaré da Galileia, onde as pessoas são mais simples, pode haver um lugar de oxigenação? Pode. Então é para lá que você vai. E enquanto seja possível viver lá, é lá que você vai se desenvolver, como Jesus fez. Essa é a lição simples do Evangelho. Tem uma hora de sair, como diz o livro de Eclesiastes, do capítulo 3. Tem hora de deixar, mas tem hora de voltar. Tem hora de se afastar, mas tem hora de voltar e acolher e abraçar outra vez. E provavelmente, ou quem sabe, tenha chegado esse tempo e essa hora para você, para a sua vida. Enquanto eu estou falando, deixa o Espírito Santo te lembrar as coisas, falar com você, abrir seu coração, como eu sei que Ele está fazendo. Eu não estou correndo em vão, nem estou falando sozinho. E a terceira e última coisa que eu quero deixar para você guardar aqui, no espírito do que está dito entre o verso 16 e o verso 23, é que a história da salvação é também a história de sacrifícios de inocentes. Repita comigo. A história da salvação é também a história de sacrifício de inocentes. Sempre foi. Eu já ouvi tantas vezes, nos últimos 50 anos, pessoas me perguntando, escuta, por que que Deus deixou esses pobrezinhos de 2 anos para baixo em Belém serem decapitados, mortos, atravessados pela espada demoníaca de Herodes o Grande? Por quê? Por que que ele não enviou anjos? Ele enviou anjos para cantarem o nascimento de Jesus. Ele enviou um objeto estelar
que guiou os magos até a casa de Jesus. Ele que falou com José em sonhos para ir, para colher, depois para fugir, que adiantou, não podia ter feito a mesma coisa por todas as mães de Belém, por todos os pais, para todo mundo sair dali, para Herodes não ter encontrado ninguém, só crianças de 2 anos para cima, e eu aposto que ele teria matado qualquer uma de qualquer idade. Mas eu ouço essas perguntas e tem gente que fica revoltada, porque há pessoas que adoram um livre-arbítrio, o livre-arbítrio que diz respeito às escolhas deles. É gente que ama o livre-arbítrio para ele fazer o que ele quiser, o capricho dele, a vontade dele, o tesão dele, a ambição dele, dela, seja lá o que seja, meu livre-arbítrio ninguém tira. Agora, quando Herodes usa o livre-arbítrio dele contra nós, que somos menores, fica todo mundo com raiva de Deus. Por que que Deus não botou a mão e acabou com o livre-arbítrio de Herodes e dos soldados e daqueles que serviam-no e que foram executar a ordem? Por que que os anjos não batalharam com eles no meio do caminho? Por que que um OVNI não desceu em cima da escolta e jogou um raio de luz e os afastou espavoridos de volta para casa, dizendo a Herodes que nunca mais iriam a Belém na vida de tão traumatizados que estavam? Por que que nessas horas Deus não joga joguinhos? Por que que Deus nessa hora não tem o joystick na mão? Eu vejo até ateus que são assim, ateus filosóficos, eu acho engraçado. Alguns dos melhores considerados filósofos do Brasil, quando dão as razões deles de ateísmo, não havendo nenhuma razão para provar Deus, porque Deus não está dentro do espectro da demonstração de probabilidade comprovável, demonstrável, laboratorialmente e empiricamente, e não podendo negar Deus, porque está para além da possibilidade de negação, eles ficam com esse argumento do livre-arbítrio. Eu amo o meu livre-arbítrio, mas odeio quando Deus deixa que a natureza siga os seus fenômenos e faça com que um filho meu nasça com uma perna aleijada, ou com um olho cego, ou com uma deficiência auditiva, ou com algum problema. Odeio, não entendo, pergunto a Deus, brigo com Deus até hoje. Por que que eu me consagrei tanto e eu tenho uma filha lésbica e um filho gay? O que que eu fiz de errado aos céus? Livre-arbítrio, meu filho, dos seus filhos. Porque Deus não deu nenhum joystick para a gente manipular e Ele mesmo não nos manipula, nem nos manipulará. Na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é levado soberanamente até as últimas consequências. Na filosofia de Jesus, anote isso, na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é considerado e é levado a sério soberanamente até as últimas consequências. Na filosofia de Jesus, livre-arbítrio é levado a sério soberanamente até as últimas consequências. E quem não estiver preparado para isso, vá brincar de ateísmo. É criança demais para ser crente ainda. Porque o mesmo livre-arbítrio que eu uso, tentando usar para fazer coisas boas, tentando escolher com a mente de Cristo, tentando escolher com amor, tentando escolher para o bem de todo mundo, de modo a me fazer bem, a fazer bem aos outros e a não prejudicar ninguém, se eu puder evitar qualquer prejuízo consciente a respeito de quem quer que seja. É essa minha luta, é essa minha vontade, é essa minha disposição sempre. Agora, eu também estou aberto para todo o livre-arbítrio da soberania de Deus.
ele também arbitra sobre mim. Livre-arbítrio não é só meu, livre-arbítrio é de todo o resto da criação, inclusive da natureza. Quando eu vejo esses acidentes acontecendo, ou seja lá o que seja, hoje em dia é difícil a gente dizer que a natureza agiu sozinha, porque a intervenção humana na natureza é tão grande, é tão mais profunda do que a ignorância humana discerne, sabe? Que a Terra está toda chacoalhada pelas nossas intervenções, de modo que tem uma quantidade enorme de calamidades naturais que antigamente a gente chamava de atos divinos no passado. Atos divinos eram as calamidades naturais. Hoje em dia são quase todos reflexos de atos humanos. Mas mesmo no tempo que os humanos não tinham essa capacidade de interferência na natureza, quando acontecia uma coisa dessa, e eu comecei a me acostumar com isso com 10, 11 anos de idade, morando em Copacabana, quando o morro Pavãozinho veio todo abaixo, com quase 200 pessoas. Eu não me lembro agora o nome, mas olha no Google aí, 1965, 66, desmoronamento da favela do Morro Pavãozinho. Se não me engano, foram 160 e tantos mortos. E a janela do meu apartamento ficava de frente, a uns 300 metros do morro, do barranco. E você via aquelas crianças gritando dentro da casa, a casa, os barraquinhos rolando, com os capins e os barros e as lamas, já sepultando aquelas pessoas vivas. E não tinha ninguém sendo resgatado com vida, elas já caíam sepultadas na lama, em toneladas de lama ou de pedras grandes. E eu na janela, fiquei 3, 4 dias na janela. Mas, sinceramente, apesar de 10, 11 anos de idade, eu nunca perguntei, Deus, por que que tu deixaste? Eu perguntava ao meu pai, meu Deus, por que que deixa esse pessoal construir as casas aí? Será que não dá para eles verem que vai acontecer uma coisa ruim? Eu sempre olhei para a realidade vendo os atores da realidade e os fenômenos da realidade. E como adulto, logo, logo eu entendi que isso que a gente chama de calamidade natural é o livre arbítrio fenomenológico da natureza. Se é natureza, tem que ter liberdade. Essa liberdade fenomenológica é o livre-arbítrio fenomenológico da natureza. Então, a filosofia de Jesus parte desse pressuposto. Essas perguntinhas metafísicas sobre bem e mal. Eu ainda vou fazer um curso aqui no Caio Fábio exclusivo sobre a filosofia de Jesus para acabar com essa idiotice. Porque é uma idiotice terrível, baseada toda na filosofia e na teologia pagã. Porque em Jesus não há espaço para isso. Ai, aonde estava Deus quando os inocentes foram mortos? Por que que ele trouxe os magos e os orientou e não mandou um ente celestial barrar o caminho dos soldados de Herodes na matança dos inocentes? Esses porquês todos acabam quando o evangelho, quando essa história visceral de vida, morte, Deus e gente entra no coração da gente, acaba a idiotice filosófica. E você bota o pé no chão das realidades, das praticidades e das decisões mais sensatas em favor da vida. Portanto, a terceira coisa com a qual eu termino hoje é essa. A história da salvação é também a história dos sacrifícios de muitos inocentes, que a gente vê e a gente diz, infelizmente, faz parte da tragédia humana, que a salvação de uns implique na calamidade de outros. Mas no final de tudo, a gente ainda está vendo só em parte. A gente está vendo só uma nesga. A gente está vendo só um reflexo. Ainda está tudo muito turvo.
para que a gente enxergue. Aqui eu consigo enxergar um pouquinho melhor, mas sem nenhuma nitidez. Meu melhor olhar ainda é assim como quem olha essa quase translucidade dessa garrafa plástica com a água, mas tem todas as dobras da feitura da garrafa, o que dão distorções óticas. Na minha tentativa de me ver, eu mesmo não vejo a minha imagem direito, quase só um vulto. Paulo diz: todos nós ainda enxergamos em parte. Quem vê melhor entre nós ainda está vendo só o borolar da realidade, nada além disso. A gente não viu nada ainda. Por isso, todo julgamento antes da hora é insensatez. Toda ideia de calamidade antes da hora é burrice filosófica. Até porque Jesus disse: não temam, e aqui eu termino, não temam aqueles que podem matar o corpo, os Herodes, não tenham medo desses. Temam sim aquele que pode pegar a alma e jogá-la no inferno. A esse vocês devem temer. Mas a esses outros, que só têm o poder de matar o corpo, aqueles inocentes foram poupados da terra. Não tinham nem idade ainda para a reflexão da angústia, do extermínio. Foram direto para a glória eterna, para a plenitude absoluta, e se tornaram adultos plenos do Cristo eterno. Para a visão imediata da história, foram crianças de 2 anos para baixo mortas. Para a visão da totalidade da realidade multidimensional, eles só foram promovidos num catapultar de glória indizível para além de toda concepção e pensamento. Mas a maioria de nós é cego, surdo, só não é mudo, porque fala e abre a boca como um asno, uivando asneiras em nome de Deus, como se fossem filosofias do eterno. Mas fique sabendo, para você entender para sempre, para se desabestalhar, desabobalhar, desidiotizar para sempre, entendendo que a história da salvação é também a história de muitos sacrifícios, frequentemente de inocentes. E faz parte da dinâmica dessa existência num mundo caído, numa história caída, onde a iniquidade prevalece e a única resistência contrária é desses poucos que continuam resilientes na perseverança do amor, da justiça e da verdade, sem medo no coração. Jesus, que essa palavra, que eu sei que não é minha, é todinha tua, é toda do Evangelho. Eu sei que todos os anjos estão de pé aplaudindo o Evangelho de Cristo na minha boca e entrando no coração e na mente daqueles que o estão abraçando, o acolhendo e nele crendo. É o que eu te peço e é o que eu sei que tu fazes. É por isso que eu continuarei aqui todos os dias da minha vida, crendo no milagre da transformação da mente, do coração, da atitude, do caráter, do espírito e, portanto, da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui com a gente, não saia sem botar o seu like aí. Já muita gente esteve aqui conosco, agora mesmo tem 505, só tem 384 likes. Duvido que tenha alguém aqui em sã consciência que possa dizer: odiei essa palavra, não é palavra de Deus. Duvido. E se tiver alguém, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus.
porque até o diabo sabe, creu e tremeu com essa palavra do Evangelho. Coloque o seu like sincero e verdadeiro. E se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva e divulgue para os seus amigos, envie aqui a partir do botão de compartilhamento para toda a sua mala de amigos e os convide para participarem do Papo de Graça ao vivo ou assistirem, porque ele vai ficar aí rodando, tanto no portal caifado.net, quanto no canal no YouTube, os recortes no Instagram, no TikTok, no Twitter, nos lugares todos por aí onde existem plataformas, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã, com a graça de Deus. Eu aguardo todo mundo aqui. Não esqueçam, sexta-feira é o dia em que eu responderei perguntas. Então, anotem as perguntas para que na sexta-feira eu as responda, tá bom? Beijão para você. Fique com Jesus, na graça de Deus, todos nós. Coisa boa.